Eu peço perdão por não fazer vídeos, porque estava muito ocupada trabalhando. Devo que trabalhar para me sustentar. Para ter vida que eu gosto, que eu acostumada, assim, a imagem boa aparece. Eu sempre tenho medo que a imagem fica ruim. Eu quero ser mais perto de vocês. E então, boa tarde, amiguinhos. Sempre saudade de vocês. Eu vou fazer mais vídeos, eu juro, eu juro. Eu estou num país tão incrível, que eu gosto tanto, que eu me sinto tão feliz aqui em Cabo Verde. É minha casa, né? É minha terra natal, que Deus me deu. Na minha vida aconteceu assim que eu estava viajando pelo mundo sem meu canto, sem meu lar. E Deus ouviu meus pedidos e me mandou esse país que já desde sempre ficou minha terra, onde eu me sinto em casa, que eu amo muito, que eu cada dia agradeço a Deus que eu tenho esse Cabo Verde, né, para viver. Como assim? É minha casa. Mas eu estava vivendo no mundo fora. E hoje eu vou contar para vocês como eu conheci Rússia e porque eu fiquei tão... Porque eu odeio, na verdade, aquele país, né? Muita gente fala que ter preconceito é ruim, mas às vezes aquela gente tem tolerância cor-de-rosa, tolerância de maldade, tolera a maldade deixando essa maldade espalhar, né? E hoje eu vou contar para vocês como foi meu caso com a Rússia. Então, antes eu só conheci Ucrânia e Brasil. Eu sou do Brasil, estava vivendo na Ucrânia. Ucrânia e Brasil são dois países que eu estava morando entre eles, né? Nómada. Assim, e o namorado da minha mãe era grande amigo meu, né? Um cara que era como um pai para mim, porque meu pai morreu. E esse senhor, que era namorado da minha mãe, era um grande amigo meu. Ele passou a morar muito tempo na Finlândia. Ele era muito inteligente, ele era muito pessoa boa e pessoa aberta. Era da Ucrânia, mas não era soviético como a maioria das pessoas, porque lá a maioria das pessoas na Ucrânia não são ucranianos de mente, são soviéticos, fechados, cheios de xenofobia, de racismo, cheios de preconceito contra o Ocidente, etc, etc. Mas esse senhor era muito aberto, ele era muito inteligente, na verdade, pessoa ocidental. A gente gostava de falar muito, e num dos aniversários ele me deu presente um livro sobre metrô, porque eu sou, desde a infância, eu admiro muito o metrô. Arquitetura, história, tudo. Eu sei que primeiro sistema do metrô foi aberto em Londres, né? Em 1863, se não me engano, né? Ou 64, assim, 63, eu acho, né? Depois na Hungria, no Budapeste, né? E assim, eu gostava de pesquisar, eu sei muita coisa do metrô. Isso é meu hobby, né? Eu viajei muito, queria conhecer mais sistemas do metrô. E ele me deu esse livro, e lá metrô da Lisboa, Estocolmo, que eu não conheci metrô da Suécia, Estocolmo. Isso é meu sonho. Então, eu comecei a ver essas imagens lindas, eu comecei a ver essas... assim, ler fatos do metrô. E lá surgiu foto do metrô da capital da Rússia. Eu gostei tanto das imagens, eu queria conhecer. Era meu sonho até, viajar para a Rússia. Eu morava na Ucrânia e
Eu sabia que a Rússia é um país imperialista. Eu senti isso, mas eu não sabia que tão ruim. Os russos que estavam viajando à Ucrânia tratavam muito ruim o povo ucraniano, né? Como imperialista e muito mais forte do que os portugueses, por exemplo, aqui em Cabo Verde, antes, né? Desculpa, gente. Eu estava trabalhando muito e depois esse vento forte, por isso eu não me sinto tão forte depois disso. Então, eu sabia que existe algum problema, que eles tratam com muito preconceito, com muito, assim, se acham superior, assim, mas eu não sabia que tão ruim. E assim que eu gostava de viajar, eu já conheci apenas 3 países: Brasil, Portugal e Ucrânia. Depois Moldova. E ano 2008 eu viajei para a Rússia, para Moscou. Eu não sabia o que me espera. Eu cheguei, eu no início gostei muito, porque era país tão grande, era cidade, parece cidade do luxo. Moscou. Era muito bonito. O sistema do metrô, na verdade, cada estação parece palácio. E eu estava lá um tempo e naquela época a Rússia atacou Geórgia. Eu não sabia o que está acontecendo, mas mesmo eu estava lá, todo mundo que eu conheci lá começou a falar mal da Geórgia. Eu pensei, nossa, mas falar mal, assim, não criticar, com tanto ódio, falar daquele país, falando que nós vamos matar esses macacos. Eles sempre falavam macaco, parece não sabendo mais alguma coisa. Falando muita coisa ruim da Geórgia. Eu pensei, nossa, mas que feio falar tão ruim daquele povo, daquela terra, daquele país. Eu comecei a pesquisar, não era tão popular a internet ainda. Eu pensei, mas Geórgia não tem culpa, eles querendo só conquistar o território. Eu pensei, será que a Rússia é tão imperialista? Mas era país pequeno, Geórgia, que não importa, é muito pequeno. Eu não sabia o que está acontecendo. Sim, é feio, mas nível, a gente não entendeu ainda. Mas para mim, eu indiquei que a Rússia é mais imperialista que eu pensava e que a Rússia querendo conquistar. Então, foi 2008. Eu era ainda criança naquela época, eu não entendi tudo. Com o tempo, eu estava vivendo na Ucrânia e com o tempo eu senti alguma russificação. Eu não queria falar russo, não é minha língua. Eu falo português, eu falo ucraniano, são minhas 2 línguas maternas. Mas essa russificação era apenas começo. Eu entendi que a Rússia, gastando muito dinheiro para espalhar sua cultura na Ucrânia, isso não funciona. Por isso transformou em propaganda, não apenas assim, tentativas. Era muito pesado. Na minha carreira, quando eu cantava, eu postava minhas poesias, eu era muito diferente, muito exótica lá na Ucrânia, porque lá é cultura muito diferente. Eu sou mais pessoa ocidental, eu sou muito viva, sou muito assim. E lá eu em breve fiquei popular. Mas sendo assim tão cosmopolita, eu senti muito preconceito e muito do lado da Rússia. E parece que a Rússia tentava abaixar todo mundo que mora na Ucrânia, quem tem conexão com outros países, com o mundo ocidental. E quando eu ficava popular, eu apanhei mais ódio do lado dos russos. E uma vez um youtuber russo fez matéria sobre mim
com muito ódio, inventando histórias de mim, da minha vida, muita mentira, mentira incrível, que eu não, eu fui para a polícia, era muito, foi 2013, era muito raro na época. Essa tensão entre culturas, eu senti muito. Eu comecei a pesquisar e entendi que a Rússia até critica o Brasil. Quando o Brasil ficava mais perto dos Estados Unidos, quando o Brasil ficava mais nas épocas, né? A Rússia até fala mal do Brasil, que parece o Brasil o país mais neutro, mas a Rússia até fala mal do Brasil, né? E assim que foi. 2013 começou a revolução na Ucrânia e eu fui uma das primeiras pessoas que saiu na rua a fazer protestos, porque eu queria viver num mundo livre, num mundo justo, num mundo ocidental, né? Eu, primeiras semanas, eu estava lá na praça, eu estava dando comida, assim como a gente fazia aqui, eu sei fazer. Fazendo comida para as pessoas que chegou das outras cidades, cantava para as pessoas, fazia arrumava espaço lá, que eu posso, trabalho simples. Eu era muito nova e primeiras semanas eu estava lá. Eu, como era ainda conectada com a Rússia, eu estava com 20 mil seguidores na rede russa de K. Meu grupo, que eu postava minha poesia, algumas histórias, postava meus vídeos. Eu comecei a fazer live daquele grupo e já no YouTube, o que está acontecendo na Maidan, na praça. Primeiras 3 semanas. E vendo comentários dos meus fãs, eu entendi que algo deu errado, que eles falam outro, que eles falam não sabendo essa realidade. E depois eu liguei televisão russa. Eu entendi que lá, Rússia mostrando outra praça do Maidan, outra realidade, usando atores, mentindo sobre isso. Eu fiquei chocada que lá eles mostram outra realidade, parece um filme, nas notícias. Que essas primeiras 3 semanas, eu estava parte dessa revolução, estava lá na praça, e eles estavam mostrando outra praça, outro lugar, falando que isso é Maidan. Eu fiquei com tanta raiva, eu entendi que a Rússia é o regime mais mentiroso. Naquele já começou 2014, eu tirei, eu eliminei todas as minhas redes da Rússia, né? Que era alguns sites onde eu publiquei minha poesia, alguns quando eu publiquei minha música, eu até gravei 2 músicas em russo, né? Para mostrar que eu canto assim, ucraniano, português, mas eu até gravei 2 músicas em russo e alguns versos que eu estava falando da situação que a gente tem. Mas mesmo assim, todo mundo me chamou de russófoba. Eu entendi que lá a realidade não existe. Eu comecei, além de fazer lives mostrando, essas semanas eu estava mostrando apenas live, falando do nosso dia a dia, que eu acordando, preparando comida, indo pro centro da cidade, para Maidan, deixando comida, ficando na praça fazendo protestos. Na noite a gente canta. É assim que são protestos de paz. Não deu. O povo ficou, aquele que foi meu fã, começou a me odiar, é assim que começou. Desde então, tudo que eu fazia, eu apanho tanto ódio da Rússia, eu apanho histórias inventadas sobre mim e sobre minha família na internet. E do lado, eles postavam o meu endereço onde estava vivendo, lá na Ucrânia. Por quê? Para me mostrar a pessoa horrível e para postar endereço para alguém que me matou, alguns radicais pró-russos. E com o tempo piorou e piorou e piorou. Parece que a Rússia tentava destruir
no início de maneira pacífica, por exemplo, com propaganda e chantagem, e depois com matando algumas pessoas, e depois começou a matar todo mundo que não queria se tornar russo. E é assim acontecendo, né? Na Ucrânia não tem espaço para outra opinião política. Na Ucrânia não tem espaço para outra língua. Rússia matando todo mundo. E quando eu falo que eu fugi da Ucrânia, na verdade eu quero dizer que eu fugi da Rússia que chegou na Ucrânia. Desde sempre que eu estava vivendo na Ucrânia, a Rússia estava atrapalhando-nos viver, ser quem nós somos, falar língua que nós falamos, ter nacionalidade que nós temos. E o pior é que muita gente na Ucrânia acreditou nessa propaganda e se juntou com a Rússia, né? E se acha russo. E era muito complicado na Ucrânia, que tem muita gente que nasceu na Ucrânia, do lado da Rússia. E eu não sabia se volto viva quando saí a comprar produtos ou comer sorvete, né? E é assim que eu devia fugir da Ucrânia, porque lá chegou a Rússia, né? Lá chegou o mundo russo. Eu fugi. Eu só queria apenas falar português e ucraniano. Eu queria apenas ter religião que eu tenho. Ser pessoa, trabalhar onde eu quero. Lá tudo é impossível. Tudo é impossível. Mundo fechado, trabalhar nas empresas estrangeiras é limitado. Agora já é mesmo proibido. Tudo é prisão dos povos. É prisão das almas livres. É a Rússia, império de maldição. E será que é correto chamar isso de discriminação? Não, porque Rússia não é nacionalidade, é regime. Russo, olha para os russos. Não tem povo russo, não existe. Existe apenas ideologia. Na verdade, Rússia é um conjunto dos povos colonializados. Regime do Moscou colonializou, para mim, não sei porque palavra complicada, colonizou os povos e criou essa nacionalidade russo. Mas na verdade não tem, na verdade isso é apenas ideologia. Como ideologia soviética, assim russa. Só que palavra soviético surgiu 100 anos atrás, palavra russo surgiu 300 anos atrás. Era moscovitos. O que é Rússia? Rússia é tribo moscovito, que surgiu no Moscou antes, e que conquistou outros povos e chamou russo. Era termo inventado. Era termo que... Olha, Brasil tem quantos anos, né? Quantos anos existe nação brasileira, né? A nação russa é mais jovem do que Brasil. Todo mundo fala, Brasil é um país novo, é um país jovem que surgiu, mundo novo. Mas o termo russo é muito mais novo do que o termo brasileiro. Brasil é nação. Estados Unidos, norte-americano, é nação. Mas o termo russo surgiu apenas 300 anos atrás para indicar povos conquistados pelos moscovitos. Porque eles escolheram a palavra russo? Porque era antigo Estado russo Kievana, que é nada a ver com a Rússia. Escolheu esse nome, roubou esse nome para roubar a história. Na verdade, é um tribo asiático que apenas 300 anos conquistou aquela área. E olha quantos asiáticos tem no exército russo. Por quê? São povos, conjunto de povos conquistados pela Rússia, né? Assim. E nacionalidade na Rússia, olha, a maioria dos países na Europa, nacionalidade veio de sangue, né? Português, polaco, filho dos polacos, filho dos portugueses. É sempre assim. No Brasil, nos Estados Unidos, nacionalidade veio da terra. Onde, se você nasceu no Brasil, você é brasileiro, né? Assim. Mas na Rússia, eles usam esse termo manipulando para, às vezes veio da terra, às vezes do sangue, para fazer todo mundo russo, para mostrar que, para russificar de força todo mundo, né?
É assim que funciona. Esse povo se forma que o tribo conquistou terra e russificou sua gente, né? E quem não quer, eles matam. Esse povo, esse regime do passado, é como foi os mongolos, conquistando todo mundo. É assim, os russos são mongolos, herdeiros dos mongolos, que querem conquistar mais terras, mais povos, e esperar 10 anos quando russificar o povo, e a nova geração que nasce fazer mais soldados para conquistar mais terras. Agora a Ucrânia, amanhã a Polônia. E se falar russo, russo apenas é como o soviético, termo inventado. Na verdade, eles são moscovitos, eles são um tribo agressivo que querendo conquistar todo mundo, né? É assim que está acontecendo. Agora, eu falo russo, eu entendo russo. Eu vejo notícias da Rússia, eu ficando chocada. Eles agora falam da França e Califórnia nos Estados Unidos, que devemos voltar. Eles não falam conquistar, não. Eles falam, devemos retornar, voltar às nossas terras. França, Alasca e Califórnia. Olha, temos perigo da terceira guerra mundial, guerra nuclear. E agora quem fala que o povo russo não apoia isso, eles apoiam Putin. Eles querem isso. Eles, desde a infância, estão vivendo com propaganda que o mundo é da Rússia e devemos voltar às nossas terras. Eu, que passei muito tempo da minha vida, eu passei 6 meses na Rússia. Eu entendo aquele povo. É o povo agressivo, é o regime predador. Toma cuidado com o russo. O russo está sorrindo na sua cara e das costas fala mal de você. Eu conheço aquele povo. Isso que a guerra está acontecendo entre civilizações. E a Ucrânia, sim, é um povo muito problemático também. Eu não apoio a Ucrânia, eu apoio apenas civilização. Eu contra a Rússia, porque a Rússia odeia todo mundo. Eu que adoro todas as línguas, todas as culturas. Por isso, eu odeio a Rússia, porque a Rússia é querendo destruir tudo. E os povos que os moscovitos conquistaram 100 anos atrás, eles já não falam suas línguas, eles já esqueceram as suas nacionalidades, eles se chamam russo. Olha, tantos povos Rússia conquistou, lá na Federação Russa. Por que se chama Federação Russa? Porque a federação dos países que os moscovitos conquistaram. Eles estão matando agora na Ucrânia, e agora eles falam na França e nos Estados Unidos. O que isso significa? Olha a Rússia, como é perigoso aquele regime. Isso é assim, gente. Vivemos nesse tempo tão perigoso e tão horrível que aqui eu posso falar o que eu quero. Lá na Rússia você não fala. Lá não tem direito de falar. Lá não tem direito de criticar. E o povo aceita isso. O povo é escravo desde a infância. Livre e com ódio de todo mundo. Toma cuidado com os russos. E lembra, não é nacionalidade, é estilo de vida. É regime. É regime político, como foi soviético. Não era nação. Era nome dado pelo curso político. Assim é russo. Nome inventado. Não tem nacionalidade russo. Isso não existe. Tem moscovitos, tem belarussos, que é do lado, né, que era a antiga parte da Rússia Kievan, que os moscovitos conquistaram, e agora tem país Belarus. Tem Yakutia, que é um país já asiático, né? Eles são da raça asiática, mas conquistados pela Rússia e se acham russos. Assim, e outros povos conquistados pela Moscóvia, agora se chamam russos, né? E tentando conquistar mais pessoas. E a minha culpa era porque eu era contra isso. Estava vivendo na Ucrânia, não queria sair da Ucrânia, não queria fugir, estava vivendo lá. Mas queria ser Joana Mazestas, queria falar ucraniano e português, queria ser mim mesma.
com fé que eu tenho, com nacionalidade que eu tenho, mas lá é proibido. Lá a Rússia só deixa o russo viver lá. Quem não é russo, a Rússia mata. Agora dá para ver, né? Quem negou, por que a Rússia atacou a Ucrânia? Porque a Ucrânia negou a ser russa. Mesmo assim, com todas as loucuras que estavam acontecendo na Ucrânia, ninguém queria ser russo. E agora, Polônia, França, Estados Unidos, Alemanha, até Bélgica, em perigo. Não estou brincando, não. Olha notícias da Rússia, se você não acredita. Olha, apenas copia e coloca no tradutor. O que eles falam, o que eles acham lá na Rússia, que todo mundo é deles. Eles querem mesmo conquistar. Se não dá, eles vão usar arma nuclear. Por isso, o que eu falo a dizer, mais respostas do povo russo. Se você conhece russo, pergunta porque o regime deles é assim. Toma cuidado com o russo, porque aquele é mentiroso, é agressivo e sabe fingir, né? Ele sabe se fazer pessoa boa, mas na verdade não é. Até a próxima.